Olá, muito boa tarde novamente. Sejam bem-vindos à Sala do Infante. Eu agradeço a quem se mantém aqui nesta sala, porque de facto são 3 salas com muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e, portanto, estão aqui. Agora é mesmo sinal que estão interessados em assistir às apresentações que ainda temos para o resto da tarde. E por isso, sem mais demoras, vamos passar à próxima apresentação desta tarde. Ela já está aqui na primeira fila e eu chamo-a para subir ao palco. Temos agora connosco Joana Alexandre, do ISCTE, vai falar-nos sobre o impacto das ações de sensibilização em cibersegurança em Portugal, tendo como base o relatório do Observatório de Cibersegurança. Seja bem-vinda, Joana. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer a possibilidade de partilharmos convosco pela primeira vez alguns dos resultados deste estudo que levámos a cabo e que, como foi referido, se trata aqui do impacto percebido, como vão verificar, de algumas das ações de sensibilização em cibersegurança em Portugal. Eu sou psicóloga, portanto, antes de vos apresentar esses resultados, tenho necessariamente que fazer um enquadramento que acaba por ser um pouco racional, teórico, por assim dizer, que guiou este estudo que levámos a cabo. E então, dizer-vos o quê? Dizer-vos que as nossas crenças, ou seja, aquilo que é a avaliação mais favorável, mais desfavorável que nós fazemos, nomeadamente aqui em matéria de cibersegurança, e que bebe muito daquilo que são os nossos valores, os nossos conhecimentos e as nossas experiências, têm, de facto, um papel fundamental no modo como nos posicionamos, então, sobre as questões da cibersegurança e, necessariamente, estas crenças encontram-se relacionadas com os nossos comportamentos ou com a nossa intenção de agir de determinada forma, nomeadamente aqui ações mais concretas que nós todos podemos ter enquanto indivíduos de combate aos riscos de cibersegurança. Ora, as ações de sensibilização, quando são pensadas, no fundo, têm como objetivo, por um lado, dar a conhecer uma dada problemática, ou seja, de alguma maneira visam facultar um conjunto de conhecimentos, mas também consciencializar as pessoas, não é? Portanto, os indivíduos, acerca quer de riscos, quer de benefícios, no fundo, aqui, então ligada à cibersegurança em matéria de cibersegurança. E porque é que elas são pensadas? Precisamente para se poder, de alguma maneira, alterar aquilo que são as nossas crenças e depois, necessariamente, alterar aqui alguns dos nossos comportamentos. A questão central é como é que nós, então, alteramos estas crenças e estes comportamentos. Ora, globalmente, nós guiámos aqui por 3 modelos teóricos. Um é o modelo de compensação de risco, que nos diz, no fundo, que, globalmente, enquanto indivíduos, procuramos aqui um equilíbrio, encontrar um equilíbrio entre custos e benefícios, e esta análise é feita, por um lado, com base na nossa predisposição para, de algum modo, termos comportamentos de risco, quer também pelas experiências que nós vamos tendo à volta destas questões. No fundo, estamos a falar desta percepção de risco que vamos ganhando ao longo do tempo. Depois, num segundo modelo, ou este segundo modelo, diz-nos que o nosso melhor preditor de comportamentos é a nossa intenção de agir de determinada maneira. E a nossa intenção de agir de determinada maneira é influenciada por 3 variáveis distintas. Por um lado, aquilo que nós pensamos sobre uma dada problemática, e aqui pensando nas questões da cibersegurança. Por outro, o papel que os outros também têm quando nós estamos a pensar sobre uma dada problemática, e também depois a percepção de controle percebido, ou seja, se de algum modo eu acho que controlo um bocadinho os riscos, por exemplo, ligados às questões do ciberataque ou não. O último modelo é o modelo COMB-B, que no fundo analisa a mudança de comportamento considerando 3 aspectos. Por um lado, a nossa percepção de competência, ou seja, se somos capazes de.
Por outro lado, no fundo, analisar aqui as questões de oportunidade, ou seja, se existem condições externas, nomeadamente recursos, nomeadamente também questões de tempo, que possam favorecer ou dificultar estas mudanças. E, por outro lado, ainda uma outra variável mais individual, que é a nossa própria motivação para agir de certa maneira. E então, com base, ou estes modelos, no fundo, guiaram aquilo que foi o nosso estudo, que já vou falar daqui a breves segundos, mas dizer-vos naturalmente talvez aquilo que algumas das pessoas que estão nesta sala já sabem. Portanto, o Centro Nacional de Cibersegurança tem de facto, ou tem levado a cabo um conjunto de iniciativas diversas, quer de sensibilização, quer focadas na promoção de conhecimentos específicos, que envolvem ou que têm envolvido diferentes parceiros nacionais e que, de facto, recorrem a diferentes canais de disseminação, destacando-se, sobretudo aqui, as redes sociais. Por outro lado, fomos verificando que estas iniciativas são dirigidas a diferentes públicos-alvo, ainda que predominem as iniciativas destinadas àquilo que se pode designar de público em geral. Trago-vos aqui dois exemplos, novamente, não é? Se calhar alguns de vós conhecem estas campanhas. Por um lado, o que a internet diz de si, portanto, aqui exemplos mais focados no último ano. E esta campanha foi desenvolvida em parceria com a OPP e era sobretudo dirigida aos adultos mais velhos e tinha precisamente como objetivo promover a sensibilização de comportamentos mais seguros na internet e aumentar também aqui a literacia digital deste público-alvo. A campanha consistiu, no fundo, aqui na divulgação de 8 pósteres e 8 spots televisivos que eram protagonizados por figuras públicas, 2 delas estão naturalmente aqui, são conhecidas do grande público, e eram acompanhadas por uma mensagem ligada a ditados populares, mas que naturalmente aqui foram adaptados ao tema da cibersegurança. Um outro exemplo de campanha que surge no mês da internet mais segura e que se encontra enquadrada na campanha Violência no Namoro Online foi precisamente o hashtag Logout ao Abuso e que tinha como objetivo principal gerar a reflexão e eliminar práticas limitadoras e agressivas, bem como consciencializar para os possíveis riscos online, procurando agir na prevenção sobre comportamentos de controlo e assédio, sobretudo no namoro. A campanha também tinha aqui um conjunto de cartazes, nomeadamente 5, coloquei apenas um como exemplo, e foi disseminado quer nas redes sociais, quer nas lojas da rede Continente, Continente Bom Dia, Modelo, e também nas carruagens do Metropolitano de Lisboa. Ora, então, o nosso objetivo era precisamente, ou foi, analisar o impacto percebido destas campanhas. Porquê percebido? Porque as campanhas já tinham decorrido e o que nós fomos perguntar foi precisamente, depois destas campanhas já terem acontecido, qual é que era a percepção das pessoas sobre essas campanhas e, obviamente, analisando aqui um conjunto de variáveis, nomeadamente aquelas mais ligadas aos modelos que vos explicitei anteriormente, ligadas às questões de percepção de risco, à nossa própria competência em matéria de cibersegurança, etc. Portanto, realizámos um estudo por inquérito, elaborado então para o efeito com base no tal racional anterior e, apesar da amostragem ser não probabilística, portanto, tivemos aqui 1.129 respondentes, a grande maioria de nacionalidade portuguesa, com alguma dispersão geográfica, apesar de termos aqui uma predominância de Lisboa, por assim dizer, depois Setúbal e Porto. Apesar de estar aqui mais pequenino, a maior parte, peço desculpa, sim, a maior parte dos nossos respondentes tinham uma idade superior a 26 anos, apesar de termos aqui uma amostra de jovens adultos, cerca de metade identificava-se com o género feminino. Temos também aqui alguma distribuição em termos daquilo que é estarem a trabalhar, portanto, ter uma licenciatura ou estarem, de facto, a estudar, tendo em conta que tínhamos, então, esta subamostra de jovens adultos. Ora, em termos daquilo que são resultados de caracterização, portanto, quem é que eram estes respondentes? Globalmente, sabemos que, para além destas variáveis sociodemográficas que vos mencionei, mais de metade destes inquiridos refere já ter sofrido pelo menos um incidente ou uma ameaça, sendo o phishing o mais mencionado pelos respondentes mais velhos.
enquanto que, por exemplo, no grupo etário dos mais jovens, os incidentes mais referidos são o comprometimento e ou furto de conta de e-mail ou de outro tipo de plataforma, como redes sociais, o discurso de ódio online. Em termos de comportamentos de risco mais frequentemente reportados, foram mencionados aqui, um bocadinho independentemente da faixa etária ou do grupo etário, o uso da mesma password para diferentes sites e o uso do Wi-Fi de acesso público sem recurso a VPN e depois, como comportamentos mais seguros, a verificação regular até de atualização de antivírus em software do smartphone, portátil ou PC. Sobre as questões de segurança online, cerca de metade dos nossos inquiridos evidencia de facto uma preocupação, portanto as pessoas têm de algum modo esta preocupação e referem até pesquisar habitualmente, enfim, alguma informação em matéria aqui de cibersegurança. Contudo, cerca de 30% refere não adotar comportamentos ciberseguros. Portanto, estamos sempre neste dilema entre, ok, sabemos que é importante, é capaz de haver aqui algum risco, mas depois, efetivamente, não existe propriamente assim uma mudança ao nível dos nossos comportamentos. Os mais novos, portanto, aquele grupo de jovens adultos, parece exibir comportamentos menos seguros e os mais velhos reportam uma maior percepção de controle. Ora, esta variável, a percepção de controle, está de facto estatisticamente associada a uma maior probabilidade de mudança de comportamento. E, por outro lado, os respondentes que reportam mais crenças pró-segurança e maior percepção de controle também, no fundo, parecem manifestar menos comportamentos de risco. Portanto, controle, não é? A nossa percepção de controle está também ligada aqui a comportamentos mais seguros. Sobre as campanhas em concreto, e nomeadamente as que vos referi, nomeadamente a questão da internet, o que a internet diz de si, o que nós verificamos com, naturalmente, todas as limitações desta amostra, mas verificámos que uma elevada taxa de participantes não conhecia a campanha. Não obstante, o que é que verificámos? Os respondentes que referem conhecer a campanha, portanto, aqueles que foram de algum modo expostos a esta campanha, reportaram então mais crenças ligadas aqui, no fundo, a crenças pró-segurança e a uma maior percepção de controle, ou seja, por exemplo, referirem saber reconhecer os sinais de um ciberataque, do que, ou por comparação com aqueles que referem não conhecer a campanha. Ainda uma parte significativa refere, contudo, não ter alterado os seus comportamentos, ou seja, novamente, portanto, as pessoas parecem manifestar preocupação, parecem até ter alguma atenção a estas questões, nomeadamente os ciberataques, mas depois, efetivamente, não existem muitas alterações de comportamento, seja a questão de alterar passwords, fazer algum tipo de formação a posteriori, etc. Não, no entanto, como podem verificar ainda por este slide, aqui um número até expressivo de participantes foi procurar mais informação. Portanto, o que nós temos muito mais não é a mudança de comportamentos efetivos, mas a procura, por exemplo, de mais informação ou até a partilha de informação a terceiros. O mesmo padrão se verifica na campanha #LogoutAoAbuso, apesar daqui a percentagem de respondentes que não conhecem esta campanha ser ainda maior, e independentemente até do grupo etário, ou seja, apesar desta campanha ser dirigida sobretudo a jovens adultos, na verdade, a maior parte então dos nossos respondentes referiu não conhecer esta campanha. Novamente, e seguindo o padrão anterior, como referi, os que conhecem a campanha referem ter tido conhecimento, sobretudo através de redes sociais e do Metropolitano de Lisboa, e são os inquiridos que referem precisamente conhecer esta campanha, os que apresentam uma maior percepção de controle, ou seja, ficaram mais atentos aqui a alguns sinais de, por exemplo, ciberataque. Ainda, a maioria dos inquiridos, ou a maioria que conhece a campanha, novamente, portanto, não fez propriamente uma alteração dos seus próprios comportamentos, apesar de continuarem aqui a procurar alguma informação sobre estas questões. Ou seja, em jeito de conclusões e de recomendações, o que é que, pelo menos, estas análises preliminares nos permitem dizer? Que, enfim, apesar das nossas limitações, como tenho vindo a referir, em termos da nossa amostragem, as campanhas parecem, de facto, não ser do conhecimento da maioria destes respondentes.
Não obstante, nós encontramos aqui diferenças estatisticamente significativas entre aqueles que efetivamente foram expostos a estas campanhas, por comparação com aqueles que não foram expostos a estas campanhas. Sobretudo ao nível das suas crenças, portanto, aumentaram as crenças, ou seja, as suas crenças tornaram-se mais favoráveis em relação à cibersegurança, ao facto de pesquisarem mais informação, apesar de, como tenho vindo a referir, não existirem mudanças expressivas ao nível dos seus comportamentos, notando-se sobretudo aqui, quando se fala em mudança de comportamentos, a maior parte dos respondentes fala apenas aqui em mudanças, por exemplo, ao nível das suas passwords. Ou seja, o que é que nós também sabemos? Que é mais fácil mudar crenças do que comportamentos, e para haver uma efetiva mudança de comportamentos temos que ir um bocadinho mais além. Ou seja, é, por exemplo, fundamental criar oportunidades de mudança. Isto quer dizer o quê? Que campanhas muito generalistas criam apenas esta ideia de awareness sobre o problema, e então a recomendação que deixamos é precisamente a criação de ações mais regulares, dirigidas a públicos específicos e em contextos que acabam por ser mais fechados, por exemplo, escolas ou empresas, como até tem vindo a acontecer. Precisamente porque estes espaços mais fechados providenciam oportunidades de análise de riscos e benefícios, enfim, com maior grau de profundidade. Depois também sabemos que é fundamental nestas ações ou nestas iniciativas, para que haja uma maior probabilidade de mudança de comportamentos, criar aqui iniciativas que possam gerar o debate e a partilha. Sabemos que o recurso ao medo, portanto, nós, no fundo, focarmos a nossa atenção no medo, por exemplo, associado às ameaças dos ciberataques, tem mostrado resultados inconsistentes, portanto, parece ser eficaz num primeiro momento, mas parece efetivamente não se traduzir em mudança de comportamentos, e então temos que criar iniciativas que promovam aqui oportunidades em que a pessoa possa, no fundo, ter mais conhecimentos sobre matéria de cibersegurança e depois também ir ganhando aqui uma maior percepção de eficácia e de controlo. Isso pode, por exemplo, fazer-se através de quizzes ou através de iniciativas em que se vão medindo os conhecimentos das pessoas ou criando situações de problema e as pessoas vão passando por etapas diferentes. Ora, também uma questão que nos surgiu foi precisamente a importância de as pessoas terem recursos para se promover essa mudança, ou seja, sem a disponibilização de alguns recursos, naturalmente que a mudança de comportamentos dificilmente é conseguida, e naturalmente criarem-se aqui mecanismos de monitorização e de avaliação que envolvam ativamente todos os parceiros que acabam por estar envolvidos nessas iniciativas. Nós tivemos oportunidade ainda de avaliar de uma forma mais sistemática uma ação formativa que ocorreu junto de um grupo de profissionais específico, e aí tivemos sim a oportunidade de avaliar quer as suas crenças, quer os seus comportamentos antes da ação formativa, imediatamente após a ação formativa e depois em follow-up. E este tipo de monitorização e de avaliação permite-nos identificar mudanças mais concretas e mais imediatas e também nos dá pistas para ações futuras mais focadas. Em jeito de exemplo, nessa ação formativa, antes da própria ação, percebemos que, enfim, estes participantes desta ação consideravam ter poucas competências e conhecimentos em matéria de cibersegurança, e depois da ação de formação, por exemplo, sentiram-se mais capazes, mais competentes para introduzir algumas mudanças nos seus comportamentos, uma vez que o facto de terem adquirido mais conhecimentos também estava aqui associado a uma maior motivação precisamente para levar a cabo essas mudanças de comportamento. E, efetivamente, em follow-up, conseguimos verificar que aqui um número expressivo até de respondentes, apesar da amostra, neste caso, ser até, enfim, pequena, mas, na verdade, tinham já alterado alguns comportamentos. Portanto, novamente, o facto de nós podermos fazer uma avaliação e uma monitorização destas iniciativas traz-nos aqui algumas vantagens, uma vez que nos permite ir monitorizando que mudanças efetivamente de comportamento é que vão sendo conseguidas e dá-nos então as tais pistas para nós pensarmos iniciativas
as próximas iniciativas ou as iniciativas seguintes para determinados grupos em concreto. E obrigada então por este momento. Muito obrigado. Obrigado, Joana, pela sua intervenção e pelas ideias que aqui nos deixa. Terminada a intervenção de Joana Alexandra, então é a altura de avançarmos para a última sessão individual desta tarde. Se quiser ficar por aqui, pode. Se quiser sentar, esteja à vontade. Falar sobre inteligência artificial e fragilidade social, temos connosco João Gabriel Ribeiro, jornalista da Shifter. Bem-vindo. Obrigado. Olá. Olá, tudo bem? Vais fazer alguma apresentação ou posso A começar? palavra... A palavra é minha? Exatamente, nos próximos minutos. Boa, deixem-me só organizar, porque eu vou falar de uma tecnologia de ponta, mas as tecnologias de base têm que estar ok, portanto, aqui passo os meus slides. Bem, como o Ruben disse, e bem, eu não venho falar propriamente de cibersegurança, mas venho falar de um assunto que nos últimos, pelo menos 6 meses a 1 ano, tem ocupado grande espaço do tempo mediático que temos tido dedicado à tecnologia, e esse assunto é a inteligência artificial. Começo desde já por fazer um preâmbulo e dizer que não, a minha apresentação não foi feita no ChatGPT. Eu tentei, porque tenho feito muitas, e já dava jeito se o ChatGPT realmente conseguisse fazer alguma apresentação, mas cada tentativa eu só me deparo com a fraqueza e a fragilidade daquilo e que seria impossível fazer tal coisa com recurso a essa tecnologia. Depois de fazer só uma breve apresentação, o meu nome é João Ribeiro, João Gabriel Ribeiro, sou editor e escritor jornalista no Shifter, uma revista que cofundei há 10 anos com uns colegas e que se dedica ultimamente a fazer uma crítica tecnológica e reflexão tecnológica e sobre outros assuntos que têm menos impacto nos meios tradicionais. Então, visto que vos vou falar sobre a inteligência artificial, a primeira questão que quero trazer para cima da mesa é precisamente essa. O que é que nós entendemos por inteligência artificial? Devo-vos dizer que já estou a trabalhar sobre esta área há alguns anos, não comecei agora com o hype do ChatGPT, não seria a tempo para estar aqui hoje, e tem sido fascinante observar as divergências, as diferentes opiniões, as diferentes visões que as pessoas têm sobre a inteligência artificial. Para muita gente, e sobretudo no mainstream, a visão que temos da inteligência artificial acaba por ser muito alimentada por a cultura da ficção científica e por todos aqueles filmes em que máquinas ganhavam uma série de capacidades inimagináveis e que se revoltavam contra nós para nos destruir ou algum plot do género. Mas a verdade é que a inteligência artificial é uma coisa muito mais ampla do que isto e muito mais rigorosa do que isto, embora esta nossa camada de cultura de ficção científica tenha acabado por moldar muito a nossa visão da coisa. E, portanto, a nossa visão acaba por ser um bocadinho uma ideia de que é uma tecnologia que tem capacidades indefinidas, portanto é inteligente, não é? Tanto quanto a inteligência para nós é uma coisa indefinida, a inteligência artificial também é uma coisa indefinida. Tem um potencial infinito, não é? Esta ideia de que a inteligência artificial, chegamos a um ponto em que podemos estar próximos da inteligência artificial geral, que significa esta possibilidade de generalizar aquilo que é inteligente na máquina. É um software que tem capacidade de replicar capacidades cognitivas. Quantas vezes não ouvimos dizer que o ChatGPT fala ou que pensa, ou todos esse tipo de palavras que têm algo profundamente humano. E, por último, é esta ideia de que é uma máquina, por assim dizer, que, tendo tanta informação, há de ser uma espécie de gênio. E, portanto, todas as respostas que nos dão são as respostas mais interessantes e mais importantes dentro do leque de possibilidades. Nós vimos isso com várias utilizações do ChatGPT, no princípio, por exemplo, quando nos diziam que o ChatGPT nos podia ajudar a resolver questões climáticas, porque podia ajudar a processar a informação. Parece que nós não sabemos como é que poderíamos resolver parte das questões e precisávamos mesmo era que viesse escrito num modelo de texto. Mas, na verdade, a inteligência artificial é muito mais ampla do que esta nossa imagem que nós temos e que vemos falada nos órgãos de comunicação social tradicionais. Porque a inteligência artificial é simultaneamente uma engenharia que produz estes produtos e que os torna prontos a estar no mercado e a ser vendíveis, como é uma ciência que procura concretizar esta hipótese da inteligência artificial. Portanto, é uma área contínua que vai tentando replicar várias capacidades que até aqui eram reconhecidas como sendo exclusivas dos humanos. Mas isto faz com que a inteligência artificial não seja uma coisa só, não seja só o ChatGPT, mas seja uma área muito, muito grande de várias tecnologias diferentes que procuram emular várias coisas diferentes. Eu hoje vou-vos poupar esse mergulho
no lado mais técnico da coisa, que seria muito interessante, mas teria que de reservar a tarde toda para o fazer. Mas queria conduzir-vos por um bocadinho da história da inteligência artificial, porque nos ajuda a situar perante os problemas de que hoje aqui falamos e os problemas sobre os quais fui desafiado a falar, a saber, a cibersegurança e o emprego, duas questões fundamentais nas nossas sociedades contemporâneas. Não sei se têm noção, mas a história da inteligência artificial começa nos anos 50 e podia começar até no Alan Turing, mesmo em 1950, quando escreveu sobre a possibilidade do computador pensar, mas aqui trago uma coisa um pouco mais divertida. Esta carta, que basicamente é a carta fundadora da inteligência artificial, por assim dizer, foi o primeiro desafio lançado a cientistas e uma das primeiras vezes em que se fala desta ideia da inteligência artificial. Vocês podem ler, a proposta era que em 2 meses e apenas 10 homens, se fossem os grandes cientistas, os melhores cientistas que fosse possível encontrar, seria possível replicar a inteligência humana. Uma das principais, depois podem ler a carta que está aí no link abaixo, e um dos principais pontos que eles achavam que iam conseguir replicar, pasmem-se, era a linguagem natural. Eles, em 1956, achavam que iam ser capazes de pôr computadores a conversar como nós. O que é que isto resultou? Resultou numa perfeita montanha russa em torno da inteligência artificial. Depois deste entusiasmo inicial, veio uma grande desilusão, quando se percebeu que a inteligência artificial e a capacidade de processamento que havia na altura seria completamente incapaz de replicar aquilo que os humanos fazem quando falam. Mas isto não impediu que outras ondas de entusiasmo voltassem a surgir e que outras expectativas desmesuradas voltassem a surgir. Antes, pelo contrário, o facto da inteligência artificial subir a um grande patamar de expectativas e descer ao ponto de ninguém se quer falar sobre inteligência artificial, faz com que mais ou menos entre 20 a 30 anos, de 20 em 20 anos ou de 30 a 30 anos, surja um novo hype e uma nova ideia de que a inteligência artificial é desta vez que conseguiu mudar tudo e é desta vez que estamos no caminho certo para a generalização da inteligência artificial. Isto até levou a que na própria área da inteligência artificial e na área de estudo da inteligência artificial se criasse aquilo que se chama o AI Effect. Basicamente é uma espécie de regra, um corolário, que diz que inteligência artificial é aquilo que ainda não foi feito pela inteligência artificial. Porque, sendo o conceito de inteligência um conceito tão subjetivo, tão amplo e tão indefinido, não é? Inteligência é tudo aquilo que a inteligência artificial ainda não foi capaz de fazer. Se a inteligência, por exemplo, o ChatGPT é capaz de produzir texto, mas permite-nos perceber que a forma como ele produz texto é completamente diferente da forma como nós produzimos texto. Então permite-nos perceber que talvez a produção de texto, per se, não seja uma característica para a qual seja necessária inteligência, mas sim uma outra forma de pôr as coisas. Se quiserem uma analogia que especialmente o pessoal das neurociências costuma fazer, nós temos um simulador ou um emulador. Um simulador é aquele que simula as coisas e simula os processos porque chegamos aos resultados. Um emulador, por sua vez, simula os resultados, mas não simula os processos porque chegamos aos resultados. E é isso que acontece no ChatGPT. Mas então, se não estamos a falar de inteligência artificial e se não estamos a falar, afinal, de inteligência, do que é que estamos a falar quando falamos destes modelos? Se eu rejeito esta categorização aberta de inteligência artificial, eu acho que não podemos falar disto tão levianamente, de que é que estamos a falar? Acho que temos que ser um pouco mais específicos. Temos que perceber, desde logo, que dentro da panóplia de várias tecnologias que compõem a inteligência artificial, a nossa atenção está sobretudo virada para aquilo que se chama os grandes modelos de linguagem. E não está para todos os grandes modelos de linguagem. Eu trouxe aqui os 2 principais de que temos ouvido falar mais. Estamos, sobretudo, com atenção no ChatGPT, resulta da colaboração entre a OpenAI e a Microsoft, e do Bard, que resulta da investigação da Google. Por curiosidade e por graça, trouxe precisamente a imagem que mostra que o Bard nem sequer está disponível no nosso país, só para nós começarmos a perceber desde logo onde é que nós nos devemos situar nesta discussão. Porque estamos a falar da inteligência artificial como uma coisa iminente e uma das principais empresas a produzir mostra que tem toda esta dedicação ao nosso mercado, não é? Depois de fazer uma apresentação em que o Sundar Pichai, acho que disse 27 vezes inteligência artificial em palco, alguns países continuam de fora e o nosso é um deles. E o que é que estes modelos têm de particular ou que é importante nós falarmos? Como eu dizia no slide anterior, estes modelos são privados, são proprietários, e se isto não nos parece propriamente estranho no ambiente tecnológico, na área da inteligência artificial, isto é uma novidade. Estes 2 modelos, especialmente a OpenAI, porque já fechou toda e qualquer partilha open source,
quebram com uma tradição que tinha alguns anos na área da inteligência artificial. Sendo uma tecnologia de ponta, as chamadas tecnologias de fronteira, era comum que os cientistas partilhassem os resultados das suas investigações, contudo, isso acabou agora com a OpenAI a vir dizer que a partir do GPT-4 não vai revelar nada daquilo que compõe o modelo, porque acreditam que aquilo que compõe o modelo é o que lhes dá a diferenciação competitiva. Portanto, como podem ver por aquilo que digo, já estamos mais a falar de uma questão de negócio e de engenharia do que propriamente de uma questão de tecnologia pura e dura, e fazer essa distinção é fundamental para que possamos ser críticos na nossa abordagem e para que possamos responder aos problemas que realmente existem. Um exemplo muito importante daquilo que vos falo é que, em vez de, se calhar, de estarmos a olhar simplesmente para as mais-valias desta tecnologia e para os usos fantásticos que nos parecem mágicos, nós temos de começar a olhar para as contingências desta tecnologia. Por exemplo, vimos muita gente no princípio dizer que o ChatGPT poderia ser o substituto do Google. Nem vos vou explicar porque é que não faz sentido nenhum essa afirmação, mas queria que levassem este dado. Cada vez que falamos com o ChatGPT, gastamos 10 vezes mais energia do que quando fazemos uma pesquisa no Google. E, portanto, se calhar, se nós começássemos a nossa intervenção por dizer podes fazer isso, mas estás a gastar 10 vezes menos energia, a forma como a pessoa ia receber essa informação seria completamente diferente. Mas quais é que são os problemas desta perspectiva? Os problemas desta perspectiva são que nós isolamos a inteligência artificial como se de repente fosse uma coisa que nasceu quase como uma pessoa. E não é nada disso. Se nós falarmos com engenheiros que trabalham em inteligência artificial, até é comum que eles evitem usar o termo inteligência artificial. E é muito engraçado. Usam o machine learning, o deep learning, que são as técnicas específicas que são usadas para treinar determinados modelos, mas recusam ou têm alguma reticência em usar este termo que acaba por ser tão aspiracional como a inteligência artificial. Isto faz com que crie uma desconexão dos outros temas do foro tecnológico. De repente, parece que a inteligência artificial trouxe um grande desafio, quando, na verdade, o que a inteligência artificial fez foi acentuar ainda mais desafios que já tínhamos. Por exemplo, o que falámos aqui antes, e da apresentação do próprio CNCS, acho que disse bem, como vimos, as principais ciberameaças continuam a ser, por exemplo, o phishing. O phishing não é uma ciberameaça especialmente sofisticada do ponto de vista tecnológico. Antes, pelo contrário, é uma ameaça que explora aquilo que eu trazia no princípio, as fragilidades sociais. E explora, no fundo, uma falta de visão crítica sobre o funcionamento das coisas. A mesma falta de visão crítica que temos sobre o funcionamento da AI, não é? Nós vimos estas notícias todas em Portugal e trouxe uma seleção, vou dizer-vos assim, mas de uma forma carinhosa, das notícias que mais me irritaram nos últimos tempos, mas nós não vemos o outro lado da coisa ser abordado, não é? Vemos, por exemplo, a visão a afirmar que se calhar os professores de História podem ver o seu lugar ameaçado, mas eu desafio um computador a meter-se aqui a falar para 30 alunos durante 1h30 e quer ver quem é que lá vai aprender alguma coisa. Nós vimos, por exemplo, falar sobre os livros escritos pela Amazon, livros escritos à venda na Amazon, escritos pelo ChatGPT. Lamento informar-vos, mas a secção de Scam Books já existe há anos na Amazon. E, portanto, se nós estivermos realmente atentos à tecnologia que está por trás, e não estivermos simplesmente à procura do que é que o ChatGPT dá para fazer desta vez, vamos descobrir um manancial de problemas e um manancial de questões que ainda temos por resolver antes de passarmos às próximas. Traduzindo, de alguma forma, em que é que isto se acaba por refletir na nossa sociedade. E desculpem trazer 3 nomes em inglês, mas é para tentar fazer o mesmo que o ChatGPT, não é? Traga assim um nome sonante e bonito. Pode ser que acabem por decorar melhor do que se eu estivesse só aqui a usar as minhas próprias palavras. Primeiro que tudo, temos que ter atenção ao automation bias. Nós temos uma tendência incrível, enquanto humanos, para acreditar que as máquinas são melhores decisoras do que nós. E é isso que explica ali naquela imagem, e até vos convido a fazer esta pesquisa. Há uma zona do Havaí em que um GPS insistentemente manda as pessoas para dentro d'água, e elas vão. Acreditem, a população em torno daquela zona já sabe que aquilo acontece frequentemente e já sabe porquê. De vez em quando lá vão as pessoas rampa abaixo para dentro d'água. Há vários vídeos no YouTube de pessoas a serem salvas desta rampa e deste erro do GPS. Esta ideia de nós confiamos no GPS. Nós já todos aconteceu isto connosco, não é? Ele manda-nos por um caminho e nós vamos à confiança. Depois temos outro problema, que é o problema que o Eisenbaum, em 1976, portanto, vejam bem há quanto tempo este problema se verifica, o Eisenbaum chamou o Lies Effect. Long story short, em 1966, um cientista do MIT criou um bot que replicava, de certa forma, a forma dos psiquiatras rogerianos conduzirem as suas consultas. E tal não foi o espanto do Joseph Weizenbaum quando recebeu cartas de psiquiatras
a dizer, por favor, para de desenvolver isso, nós vamos ficar sem emprego. Passado 10 anos, ele escreveu um livro, e leiam, por favor, está no archive online, conseguem ler. É muito interessante porque sente-se a frustração a cada palavra. E uma das coisas que ele diz e que ficou comigo para sempre é como é que um psiquiatra vê o seu paciente se acha que pode ser substituído por um computador? Então, se calhar o problema está um bocadinho na forma como o psiquiatra acaba por ver a sua função. Para além disso, outra coisa que acontece muito e que tem um nome que é por si sugestivo, é o Shiny Object Syndrome. É o mesmo que acontece na indústria dos diamantes, não é? Quem usa um anel de diamante não está a pensar que vem de uma mina de sangue e que tem um legado muito, muito forte e de muito, muito custo e muito sofrimento. E isso tem consequências graves para a forma como nós organizamos. Mais uma vez, esta foi uma imagem feita por um modelo de inteligência artificial, para vocês verem como estes modelos são espetaculares. O que nós vemos na inteligência artificial, o diagrama que nós vemos, é este, não é? Não percebemos nada, provavelmente propositadamente. Tem graça até a palavra management aparecer ali toda trocada, portanto, tipo, nada vale nada. Quando o que nós devemos ver é isto. E isto é um trabalho da Kate Crawford, uma cientista que se tem dedicado a fazer uma análise da inteligência artificial. Se procurarem Anatomy of an AI System no Google, vão encontrar o trabalho e podem navegar neste PDF. E basicamente o que a Kate Crawford fez aqui foi um mapeamento de tudo o que está envolvido num sistema de inteligência artificial. E isto começa, como eu dizia, em minas onde são recolhidos os metais preciosos para fazer os processadores e acaba, sei lá, nos subcontratados no Quênia ou na Etiópia que a OpenAI contrata para fazer a última fase de treino dos modelos. E se vocês não leram reportagens sobre isso, aconselho-vos a ler, porque aquilo a que essas pessoas foram sujeitas foi verdadeiramente traumático e começa agora a vir a público, porque elas, para que o modelo nos desse respostas que parecem educadas, tiveram que ser educadas durante muito tempo por pessoas que tiveram que lidar com as coisas mais absurdas que existem. E em que dinâmicas é que se traduzem estes erros? O que é que faz, não é? Tipo, ok, tudo isto é muito, muito engraçado, mas socialmente qual é que é o problema? O problema é que esta perspectiva é pervasiva em tudo o que é tecnologia. Já se perguntaram como é que funciona o Google? Tem graça porque há 15 anos atrás, ou seja, quando o Google surgiu, isso era uma pergunta que nós nos fazíamos, como é que funciona? De repente assimilámos o Google e deixámos de perguntar como é que funciona. O Facebook foi igual, como morreu, não é? Já dissemos desinformação, Cambridge Analytica, parece que já resolvemos o problema. Mas eu acho que é momento de nós percebermos que não resolvemos nenhum destes problemas e que esta ideia de nós só olharmos para a parte boa das coisas continua a ser a nossa forma preferida de falar sobre tecnologia e isso é uma coisa muito grave e que tem consequências graves. Desde logo porque é profundamente antidemocrático. Como é que nós podemos, e estamos aqui a falar num fórum com alguma responsabilidade institucional, como é que nós podemos, por exemplo, no caso português, já estar a implementar soluções com o ChatGPT se ainda nem existe regulação a nível europeu para este tipo de sistemas? Eu percebo que seja muito interessante ser os pioneiros e ser os primeiros, mas ser os primeiros clientes de um serviço não é assim tão bom. Ser os primeiros a inventar o serviço teria sido bem melhor. E ser os primeiros a fazer este serviço segundo regras democráticas é uma oportunidade que nós ainda vamos a tempo de abraçar e que nós ainda vamos a tempo de tentar. Porque isto liga-me com o meu terceiro ponto, é que nós baseamos discussões muito importantes em pressupostos errados. Nós baseamos as discussões nos pressupostos que o marketing define, nos pressupostos que empresas como a OpenAI ou a Google acabam por definir. Se vocês virem a forma como a OpenAI tem comunicado nos últimos tempos, quase todos os seus press releases hoje em dia assumem a forma de artigos científicos. E isto não é um acaso. Isto é uma exploração da forma como a nossa sociedade tem vindo a lidar com a informação e todo este argumento de autoridade estética, chamemos-lhe assim, se aparece num artigo científico, de certeza que é verdade. Não interessa se aquele artigo científico está publicado no archive, que é um repositório de pré-prints, se não tem revisão, se não foi sujeito ao processo científico. É um artigo científico, é 2 colunas, há de ser assim. Não é. Não conseguimos calcular os custos e benefícios e, portanto, tornamos-nos reféns das narrativas publicitárias. Já alguém ouviu falar dos custos energéticos do ChatGPT, por exemplo, no mainstream? Muito pouco. Já vi que já ouviram falar, eu vi umas cabeças a acenar, mas muito pouco. Nunca ninguém calculou, por exemplo, todos os empregos que dizem que o ChatGPT pode substituir, o que é que isso representaria em termos de custos energéticos, não é? Porque, se não sabem, a inteligência humana é uma das inteligências mais eficientes em termos energéticos. Nós precisamos de bastante pouca energia para fazer as coisas tão fantásticas como fazemos e, portanto, se calhar, se pensássemos que estamos, desculpem, eu sei que não é o tema, mas a meio de uma crise climática e se pudéssemos dar alguma atenção a este tema da energia, se calhar a forma como olhávamos para estes modelos acabava por ser diferente.
Vou ter que acelerar um pouco, porque senão fica aqui muito tempo. Mas depois, há outro problema, e este problema eu falo com causa pessoal. Cria uma falsa polarização entre entusiastas e críticos. Vocês não fazem ideia o que eu passei nos primeiros 3 meses de ChatGPT, sempre que alguém vinha ao pé de mim e dizer, pá, eu vou fazer um artigo com o ChatGPT, e dizer, pá, isso é uma porcaria. As pessoas invariavelmente dizem, mas tu és crítico, pronto, mas tu és crítico. Todas as pessoas, como eu, tentam olhar para esta tecnologia, ler efetivamente os papers e não apenas os títulos e os abstracts, perceber efetivamente como as coisas funcionam e aquilo que está a ser dito que é marketing e que não é marketing, são imediatamente postos nesta caixinha. São os críticos. Mas porquê é que nós somos os críticos e não são as pessoas que realmente têm algo a ganhar com isto, porque estão a fazer os modelos para os vender, que são vistas como pessoas, os propagandistas ou qualquer coisa assim do género? Porquê é que aquela informação tem mais validade do que a informação de quem critica? É por aquilo que eu vos dizia há pouco, porque nós queremos é ver o lado brilhante, nós queremos é ver o diamante a brilhar. Depois leva uma pouca articulação com outros domínios. Reparem que nós acabamos por segmentar muito estas discussões, não é? Acabamos por, agora vamos fazer um artigo sobre as profissões que o ChatGPT pode substituir, agora vamos fazer um artigo sobre o que é que o ChatGPT pensa ou não, e acaba por ser difícil ter uma visão global sobre o que é isto, sobre o que são estes modelos, e sobre como é que eles se articulam nas várias dimensões. Um bocadinho relacionando, como falávamos há pouco, na cibersegurança, também as ciberameaças acabam por estar todas conectadas e também estas questões relacionadas com o modelo acabam por estar todas muito mais conectadas. E, portanto, no meio de tudo isto, acaba por ser difícil prever e situar os riscos, perceber quais é que são as áreas em que nós devemos realmente atuar e intervir com mais rapidez e mais velocidade. E agora fui traído pela tecnologia. Ainda querem confiar na inteligência artificial. No que é que isto resulta? Primeiro que tudo, numa sobrevalorização do potencial para a automação de tarefas. Porquê? Porque se nós confiarmos nesta ideia de que aquilo é inteligente, então se é inteligente há de fazer montes de coisas, e como vimos, as tarefas que têm sido delegadas para o ChatGPT têm dado a geneira da grossa. Não sei se sabem, mas um site que é o CNET publicou 77 relatórios financeiros feitos pelo ChatGPT, 44 dos quais tinham erros graves. Se vocês forem ver as correções que foram feitas nos relatórios, são em média tipo o triplo do relatório. O relatório é uma coisinha assim, a correção é uma coisinha assim, porque é uma coisa grave. Acabamos por delegar funções sociais críticas de uma forma desregulada. Nós vimos isso no Facebook, não é? Parece que primeiro deixamos o Facebook entrar, ou o Uber, por exemplo. Primeiro deixamos as empresas entrar, elas atuam, fazem o que querem, e depois chega a um ponto em que se torna muito difícil regular, porque temos muita pressão popular e porque as pessoas nos vão dizer, por favor, não nos tirem a Uber, por favor, não nos tirem o Facebook. E a verdade é que com isso perdemos muito da nossa capacidade democrática e da nossa capacidade política para, digamos assim, moldar a forma como o digital, como lidamos com o digital. Depois leva a uma grande falta de mobilização e participação significativa, de que também já falámos aqui. É difícil convocar as pessoas para estas questões, e é especialmente difícil convocar as pessoas para estas questões porque nós afastamos estas questões das pessoas. Porque se nós estivermos a falar de inteligência artificial e fingirmos que é um domínio onde só entram os engenheiros que sabem o que são redes neuronais convolucionais ou redes neuronais recorrentes, torna difícil as pessoas envolverem-se. Se nós tivermos uma explicação mais próxima e trouxermos exemplos mais humanos e mais reais para as pessoas, acaba por ser mais fácil trazer essa mobilização e criar essa mobilização em torno dos assuntos. Para fechar, João, por favor. Como resolver? Foi mesmo no momento certo. Pronto, como resolver? Eu acho que é improvável nós fazermos com que as pessoas saibam o que são redes neuronais recorrentes, convolucionais, saibam efetivamente como estas coisas funcionam, mas é imperativo que nós socializemos essa discussão e socializemos essa discussão tão complexa. Eu trago-vos uma ideia do Bruno Latour, que é um filósofo que falava muito sobre como a informação circula e como nós perdemos a capacidade de fazer sentido da nossa realidade, porque, como ele diz aqui, o pequeno vírus da SIDA pode-nos transportar desde o sexo até o inconsciente, pode-nos transportar desde a África até um laboratório, mas a forma como os jornalistas, os pensadores, os críticos, todo o aparelho mediático vai traduzir o assunto vai ser em fatias muito compartimentadas de pequenas disciplinas, em que essas disciplinas acabam por perder um bocadinho a relação direta que têm com o humano, que têm com a sociedade. E, portanto, eu acho que aquilo que nós temos que fazer é abandonar um bocadinho a ideia de literacia que tem sido mais propagada, a ideia, por exemplo, de dar jornais aos miúdos para eles lerem é uma forma de fazer literacia, e temos que tentar falar um pouco mais de ecologia. E quando digo ecologia, é esta ideia de nós
trazermos as relações do mundo digital e torná-las muito mais claras, mostrar os fios desta tecnologia, mostrar efetivamente que a internet não vai pelas nuvens, a internet são cabos submarinos e que são suscetíveis a ataques. Nós temos que, se quiserem, e fazendo aqui uma provocação, com o título desta conferência, e mesmo para terminar, nós não temos que ter mais confiança, nós temos que ensinar as pessoas a ter mais desconfiança e mesmo assim tirarem partido do digital. Porque esse sim é o segredo. Nós não podemos continuar a convencer todas as pessoas que tudo o que é digital é mágico e nos vai salvar da vida terrena que nós levamos. E, portanto, desculpem, ainda tinha mais alguns slides para partilhar com vocês. Muito obrigado por terem escutado esta apresentação. Muito obrigado. Obrigado, João. João Gabriel Ribeiro, jornalista da Shifter, que aqui nos trouxe a última intervenção desta tarde. Como já perceberam, a conferência é dinâmica, há muitas salas, há muita coisa a acontecer em simultâneo, mas acho que o João conseguiu aqui o feito de conseguir a sala mais repleta do dia, o que é um bom sinal, mas devo constatar que a grande parte da audiência deve ter um problema aqui com o meu lado direito, porque ficam todos concentrados aí muito atrás, mas há aqui muitos lugares. Portanto, se estiverem por cá amanhã, eu lanço-vos o desafio de, assim que chegarem aqui à sala do Infante, se decidirem passar por cá, obviamente, para virem aqui mais para esta parte, porque assim até estão mais próximos dos oradores e tudo. Aqui nesta sala do Infante damos por terminados os trabalhos esta tarde. Eu aproveito para agradecer a todos os oradores, a todos os parceiros, também a quem esteve desse lado durante todo o dia e ouviu e, neste caso, durante o dia de hoje, ajudou e contribuiu a lançar algumas ideias, concretamente para a nova Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço. Antes de terminar, convido-vos também a passarem pela sala do arquivo, isto porque, mesmo daqui a pouco, às 5h30, portanto daqui a menos de 10 minutos, vão poder assistir à apresentação de Saad Kadi, ele que é o Head da CERT European Union. Ele vai falar-nos sobre regulação e cibersegurança. Amanhã os trabalhos são retomados na sala do arquivo pelas 10h30. Aqui nesta sala estamos de regresso às 10 da manhã. Eu lanço-vos o desafio, se quiserem passar por cá, eu seguramente vou estar por cá, os convidados da manhã também, e por isso vai haver mais apresentações para poderem ouvir amanhã. Obrigado e até amanhã então.